Olá, de volta. Então, como a conversão alimentar, né, ela tem a resposta correlacionada pela seleção para ganho de peso, né, a gente tem que existe a forma também mais direta de medi-la, né, a partir de equipamentos, né, uma tendência muito grande dentro da parte de melhoramento genético é utilizar equipamentos para medição de fenótipos em tempo real, né? Então, esse equipamento aqui é um comedor automatizado em que o animal que tem uma, um brinco com um emissor de radiofrequência, né, um chip, ele vai ser detectado por um leitor. Esse leitor vai registrar o número desse animal, vai despejar uma quantidade determinada de ração e embaixo desse coxo, onde tem a receptáculo, né, de onde vai estar essa ração, esse comedor, vai ter uma balança. E essa balança, assim que o animal sair, ela vai registrar quanto de ração sobrou. Então, aí a gente pode pegar diretamente a informação de quanto o animal consome diariamente ou dentro de um período e calcular a conversão alimentar, né? E não só a conversão alimentar, existem outros tipos de mensurações, como o consumo alimentar residual. O consumo alimentar residual ele é baseado em um cálculo feito de quanto o animal deveria consumir para atingir determinado peso. Se o animal estiver com um consumo acima disso, ele é indesejável, né? Ele comeu mais do que precisa em relação à média, né? Então, o consumo alimentar residual positivo ele é ruim, né? Ele é contra o nosso objetivo de melhoramento. E, por outro lado, a gente vai ter animais que comem menos do que o necessário na média e atingem esse peso. Então, esses animais com consumo alimentar residual negativo são animais desejáveis no nosso programa de melhoramento para melhorar a utilização de alimentos pelos animais, certo? Então, aqui alguns detalhes, né? Esse maquinário é uma foto um tanto quanto antiga, né? Hoje existem máquinas mais precisas, máquinas de menor porte, com microcomputadores, né, adaptados, né, plataformas, né, de internet das coisas, entre outras inovações que nós temos recentemente. E vemos as características reprodutivas. As características reprodutivas elas vão ter uma tendência, né, a maioria delas, de ter uma herdabilidade baixa, ou seja, entre 0 e 20%. Então, características tais como o tamanho de leitegada, ele é relacionado ao número de leitões nascidos. E o peso da leitegada está relacionado à soma do peso de todos os leitões de uma leitegada. Então, normalmente, elas têm herdabilidades baixas. E se você comparar as herdabilidades das características relacionadas ao crescimento, né, essas características de crescimento vão ter herdabilidades mais altas, né? Agora, umas estimativas mais pontuais sobre as características reprodutivas, a gente vai observar uma tendência bem interessante, que características como idade à puberdade, sintomas de cio, taxa de ovulação e intervalo de desmamacio têm herdabilidades moderadas até chegando, né, como a idade à puberdade, mais próximas do limite ali entre característica de herdabilidade média e herdabilidade alta. Isso se deve porque essas características dependem apenas do genótipo da fêmea, então elas são mais herdáveis. E outra coisa também que a gente tem é que a idade à puberdade é altamente relacionada com a taxa de crescimento. Então, fêmeas que crescem mais rápido, né, isso aí vai ser uma generalidade para mamíferos, né? Então, bovinos também a gente vai ouvir falar disso, né? As fêmeas que crescem mais rápido vão atingir a puberdade mais precocemente. Enquanto que características que são resultados de interação entre a fertilidade da fêmea, a fertilidade do macho, né, o desenvolvimento normal do embrião, né,
eles vão ter menor herdabilidade e são mais difíceis de selecionar, porque a gente tem uma complexidade maior, né, um acúmulo, né, de efeitos ambientais mais diversos possíveis que influenciam nessas características. Certo? E iniciando aqui nas características de machos, a gente vai ver que são ligeiramente de maior herdabilidade. Então, características importantes para a reprodução suína medidas nos machos são o volume de sêmen, a concentração espermática, a motilidade espermática, a porcentagem de espermatozoides animais e a libido. Né? Então, dá para a gente observar aqui de uma maneira bem interessante que a gente quase não tem, né, na verdade não tem nenhuma média abaixo de 10%, então todos entre 10% e 20%. Né? Casos individuais aqui, né, de algumas estimativas abaixo de 10%, mas a maioria delas, né, está dentro de um intervalo de herdabilidade moderada, podendo chegar até a ter uma herdabilidade alta aqui no caso da libido em algumas populações. Né? Então é bom lembrar que a herdabilidade ela varia de população para população, varia da estrutura da população, de como a característica é medida, entre outros fatores. Então, nós temos também medidas de testículo e glândulas acessórias. São características que são de fácil medição, né? Uma medição não invasiva, uma medição externa e imediata, né? A mensuração com uma fita métrica, por exemplo, né? Que é uma indicadora de fertilidade de varrões e tem moderada a alta herdabilidade. E é interessante comentar que, apesar dessa boa correlação entre o tamanho do testículo, né, esse perímetro escrotal e a sua relação, né, de animais com maior testículo, com maior saco escrotal, eles terem maior tendência de fertilidade e libido, isso aí é uma coisa que a gente tem que identificar que é somente entre indivíduos saudáveis. Indivíduos que têm problemas, por exemplo, relacionados a doenças ou então a impacto, né, alguma acumulação de líquido dentro da cavidade escrotal, né, eles vão ser indivíduos que não podem ser avaliados desse jeito, porque é uma falsa indicação do tamanho, né, do testículo, não relacionada à dosagem de hormônio masculino. Né? E aqui um resumo sobre a importância, né, do efeito do varrão no tamanho da letegada. Somente de 1 a 5% da variância fenotípica do tamanho de letegada é devido ao efeito do varrão. Então, apesar de pouco, é interessante, é significativo, porque a herdabilidade já é baixa para a característica, mas vai ser muito mais um efeito da fêmea do que um efeito do macho. Né? A melhora, a inclusão do efeito, né, do conhecimento do efeito do varrão melhora a avaliação genética para tamanho de letegada, porque você diferencia animais mais férteis ou menos férteis, né, que podem gerar mais ou menos leitões, e consegue visualizar melhor quais são os outros fatores que influenciam no tamanho de letegada. Né? E a gente tem também a detecção de defeitos genéticos, né, que muitos defeitos genéticos são devido a genes de efeito maior, genes de efeito principal, né, que tem herança mendeliana, herança simples. Então, a presença de um determinado gene, né, ele pode ser considerado como altamente influenciador. Então, eliminar esse gene da população seria fundamental. Então, a seleção de reprodutores que não sejam portadores desses alelos, né, é interessante para que a gente não tenha problemas reprodutivos, né, que afetem, por exemplo, o tamanho da letegada. Né? Ok, então a gente falou muito sobre a complexidade da interação, né, falou da parte do macho, agora a gente vai falar a parte da fêmea e posteriormente do embrião. Então, quando a gente fala na participação da fêmea, a participação da fêmea
está relacionada com taxa de ovulação, né? A gente tem que as fêmeas que têm mais genes para a produção de hormônios, né, e de substâncias que promovem uma melhor ovulação, tendem a ter mais leitões. Então, o número de leitões está muito relacionado, né, à múltipla ovulação, né? Então, quanto uma característica interessante nos animais de produção é que raramente, né, assim como nos humanos também, né, é raro a ocorrência de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos que são originados de apenas um zigoto, né? Um zigoto, né, que depois se desenvolve numa massa embrionária que é bipartida e forma dois embriões diferentes. Não, o maior número de leitões predominantemente quase que 100% resultado de maior taxa de ovulação, né? Então, taxa de ovulação é uma das características importantes que compõe o tamanho de leite egado. Sobrevivência embrionária é uma outra característica, e a sobrevivência embrionária é multifatorial, ela depende da capacidade de implantação do embrião, né, da massa embrionária no útero da fêmea, ela depende de fatores da fêmea, que a fêmea consiga, digamos assim, segurar esses embriões, né, como ausência desses estresses por calor, esse estresse psicológico, né, medo e variações que vão resultar em maior concentração de corticosterona também, que tem um efeito deletério na reprodução, ausência de doenças também, né, a presença de patógenos faz também com que os embriões, né, eles morram, e também a parte genética do embrião. Então, se o embrião é portador de genes recessivos, né, letais recessivos, herdados do seu pai e da sua mãe, ele vai morrer, ele não vai se desenvolver, né? Em alguma parte do seu desenvolvimento vai acontecer a mortalidade. Eficiência placentária seria a capacidade da implantação da placenta e da boa circulação de nutrientes, a relação materno-fetal, né? Então, é uma característica que é da genética do embrião, né, genética do feto, no caso aqui já, né, que a placenta é um tecido que se desenvolve a partir da genética do filho, né, da progênie, e também da capacidade de circulação e atendimento desse aporte, né, do sangue com os nutrientes e o oxigênio para desenvolvimento dos embriões, né, dos fetos. Capacidade uterina é uma outra interessante fator aqui, né, característica para ser colocada, né, e a gente repara que na escolha de raças para linhagens maternas, né, ou raças para cruzamentos, né, para formar essa linha fêmea, a gente tem que normalmente, né, quase totalidade da parte suinícola é de Landrace Large White, que são fêmeas mais compridas, né, que têm maior extensão da cavidade abdominal e que essa parte uterina abriga, né, tem condição de abrigar mais leitões. Então, se tiver uma capacidade uterina, né, um útero pouco expansível ou pequeno, você não tem capacidade de que se desenvolvam tantos embriões, né? E depois a gente tem uma questão de mumificados e natimortos que estão principalmente associados à ocorrência de doenças e de processos de reabsorção, né, principalmente no mumificado, de reabsorção do feto por conta da morte precoce do feto, né? Então, tudo isso somado, né, para nascer o leitão tem que dar tudo certo nessas 6 etapas, né? Então tem que ovular, tem que o embrião sobreviver, a implantação de placenta tem que ser adequada, o espaço para desenvolvimento do feto tem que ser adequado, fatores que influenciam na mumificação não devem acontecer e nem na ocorrência de natimortos também, né? A natimorto pode ter também
uma origem genética através de genes letais, né? Então, tudo isso, né, todos esses problemas superados, a gente vai ter um estabelecimento de um tamanho adequado de lei pegada, né? E outra coisa também, agora mais relacionada ao pós-natal, é que o peso médio ao nascimento e a uniformidade de lei pegada vão garantir a sobrevivência entre o nascimento e a desmama. Porque nada adianta também que nós tenhamos um peso adequado, né, do leitão nascido, se a gente tem uma competitividade ou um número grande de leitões, né, que seja desigual e que promova algum distúrbio social, no sentido de que o mais fraco tem a menor capacidade de receber alimentos. Então isso pode ocasionar em morte de um leitão porque a alimentação não foi adequada, né, porque ele foi deixado de lado, porque não tinha uma teta com a produção suficiente de leite para ele, né? Então, a gente tem que a sobrevivência no nascimento de desmama é outra característica complexa, mas que influencia diretamente na rentabilidade da produção de suínos. Então, a gente tem que inclusão de características. Por que, né, e como a gente vai incluir essas características em melhoramento de suínos? Essa é a questão. Se a herdabilidade é baixa, progresso genético, né, diferencial, depois a gente vai ter diferencial de seleção, o ganho por seleção vai ser baixo, né? E se a gente pensar ainda em intervalo de geração, o tempo para obtenção dessa informação, isso é longo. Então, o ganho genético por unidade de tempo seria mais baixo nessas características porque elas são medidas somente em adultos, né? Então, levariam anos de seleção para alcançar os mesmos resultados proporcionados pela heterose do cruzamento de raças prolíficas. Então, uma questão bem essencial é que cruzamento, principalmente para a linhagem fêmea, ele é quase que indispensável, né? A gente pode dizer que no dia de hoje é indispensável para a competitividade do produto final, né? Então, o esquema aí fica a decisão entre o esquema de cruzamento duplo ou triplo. E muitas vezes se opta pelo cruzamento triplo porque a fêmea tem que ser híbrida, mas o macho pode vir diretamente do rebanho núcleo para complementar o cruzamento. Mas o fato é, cruzamento para melhorar, né, a gente sabe que com herdabilidade baixa, o efeito de combinação gênica, né, os efeitos genéticos não aditivos, eles vão ser maiores e, consequentemente, a questão de heterose vai ser maior nesses casos, né? Então, o fato é, vale a pena fazer cruzamento, tanto quanto vale a pena fazer seleção para características reprodutivas, porque as características reprodutivas representam ganho econômico muito maior do que os outros tipos de características, do que as características de crescimento ou de qualidade de carne. Então, está diretamente associado à lucratividade da atividade. E houve pouca ênfase para essas características reprodutivas, né, principalmente do tamanho de lei pegada, antes da década de 90. E na década de 90, por conta da menor ênfase que é dado para ganho de peso e para espessuras de toucina, né, que já chegaram a níveis aceitáveis, começaram a desenvolver mais a seleção para tamanho de lei pegada. Uma opção seria selecionar machos e fêmeas com alta prolificidade e acasalá-los com fêmeas e machos também hiperprolíficos, não apenas em uma lei pegada, mas em uma sucessão delas. Então, devido a esses fatos, outro fator muito importante que a gente tem é a utilização da seleção genômica ampla, ou seja, utilização de identificação de futuros reprodutores antes mesmo que essas características apresentem a sua expressão, usando a informação de DNA. Aí a gente pode verificar, em termos de tamanho de lei pegada mesmo, que as leitegadas de hoje são muito maiores do que há 20 anos atrás, porque desde a época da década, né, de 2010, a gente inicia
com uma intensidade muito maior a seleção genômica para benefício dessas características. Então, o intervalo de geração é encurtado, a acurácia, né, que seria limitada pela baixa herdabilidade, a acurácia sobe, então a gente tem um ganho genético muito maior para essas características reprodutivas, principalmente o tamanho de leite-gada, né? Agora, algumas associações genéticas que a gente tem, tamanho de leite-gada e peso de leite-gada é uma correlação positiva, ou seja, mais leitões, a soma total, né, de peso de leitão nascido vai ser maior, né? Tem também uma relação direta com o tamanho de leite-gada próximo à desmama, né? E o peso de leite-gada à desmama. Porém, tamanho de leite-gada ao nascimento tem correlação negativa com o peso individual de leitão, no sentido em que quanto mais leitões, menor o peso individual do leitão, porque eles compartilham o mesmo recurso limitado, que é a parte da alimentação da mãe. A mesma coisa a desmama. Aí tem uma coisa acumulada ainda, que é a questão do leite, né, e do ambiente materno, né, que vai ser compartilhado também. Então, o problema mais clássico da parte reprodutiva de suínos é essa. Se nascem mais leitões, a gente vai ter que melhorar como o peso que eles nascem e o peso que eles são desmamados, né? Mas, de maneira geral, peso de leite-gada tem correlação positiva com o tamanho de leite-gada e com peso de leite-gada e com peso de leitão nascido. Então, aqui a gente vê algumas correlações, né? As correlações de idade à puberdade são bem fracas com as outras características reprodutivas. Opa, perdão. A taxa de ovulação está relacionada principalmente aqui com a sobrevivência, nascimento de desmama, né, negativamente, né? Quanto maior a taxa de ovulação, menor a sobrevivência. Quanto maior a taxa de ovulação, menor a sobrevivência pré-natal e a sobrevivência parto. Então, ou seja, quanto mais nascem, maior a competitividade, maior a chance de mortalidade posterior, né? Sobrevivência pré-natal é relacionada com número total de nascidos, né, principalmente, e negativamente com o peso médio ao nascimento, né? Agora, números mais significantes aqui de correlações. Número de nascidos com um número de... deixa eu ver aqui. Número de nascidos com o TLN. O TLN seria total